Fala, mano, trazendo um animezinho bem gostosinho aqui pra você. E já adiantando que não é pra assistir na TV da sala, tá? Eu não sei como é que vai ser, mas essa é a minha recomendação. E acho que só pelo resumo e esse aviso muito importante aí, eu acho que eu mereço seu like, né? Então muito obrigado e bora pro conteúdo. O anime começa na academia de Hou, onde a gente dá de cara com uma garota que parece ter saído de um sonho meio sombrio daqueles que eu tenho de noite. O nome dela é Cam. Do nada, o nosso prota Kai entra na sala totalmente perdido nos seus próprios pensamentos de merda. Esse maluco aí só pensa isso, mano. E sinceramente, a presença dessa guria tem muito a ver com o lado sombrio dele, tá ligado, né? Por outro lado, a Kan se aproxima dele com uma aura meio assustadora. Ela claramente estava esperando por ele e tem umas intenções bem suspeitas. Mas antes que a situação vá ficando cada vez mais estranha, a história dá uma voltinha no passado para explicar como a gente chegou até aqui. Agora estamos no mundo demoníaco, onde conhecemos Kanan indo falar com o pai dela, ninguém menos que o próprio 666, uma figura que já impõe respeito só pelo nome. E ela já chega pedindo um favorzinho, porque está meio cansada da comida do próprio mundo. Não é que ela não goste da comida demoníaca ou algo assim, é que ela quer experimentar algo mais exótico. Ela coloca os olhos em um prato bem específico que existe no mundo humano e decide que vai atrás disso. No começo, o pai dela fica meio receoso, já que mexer com os humanos pode dar problema, mas aí no fim, ele acaba cedendo. Assim a garota se despede, pronta para ir para o mundo humano e causar uns probleminhas. Pouco tempo depois, já fora da academia Hou, Kanan observa tudo com uma mistura de satisfação e fome. Dá pra ver que essa guria aí fez um trabalho perfeito pra se infiltrar. Ela virou uma aluna exemplar, admirada por todos, e ainda por cima chegou ao cargo de presidente do comitê disciplinar, ou seja, praticamente tem a escola inteira na palma da mão. Essa guria tem um plano bem claro, e enxerga tudo aquilo como uma espécie de fazenda pessoal, onde os estudantes são o seu gado. Em outro momento, na sala de administração, Kanan está olhando pela janela, mergulhada em pensamentos sombrios, quando de repente sente um desejo que ela não consegue ignorar. Mesmo tendo decidido esperar mais um pouco, ela não resiste, e é nesse momento que seus olhos param no nosso prota. Tem algo diferente nele, mano, uma energia fora do comum. Sem perder tempo, ela usa seus truques pra atrair ele até ela, mudando completamente o ambiente e deixando o moleque totalmente fora de si. A situação entre os dois começa a ficar meio intensa. A Kanan então entra no modo predador com uma presença que daria medo em qualquer um. Só que o nosso prota, ele é alfa, tá ligado? E em vez de fugir como uma pessoa normal faria, ele reage de um jeito completamente inesperado. Ele praticamente aceita a situação, mas entende tudo errado. Na cabeça dele, aquilo parece mais um joguinho estranho, algo físico e não sobrenatural. Ele se empolga tanto que chega a começar até a tirar a roupa, mano. E Kanan fica completamente em choque. Não só porque não entende como o humano pode reagir assim à ameaça dela, mas também porque percebe que está lidando com um moleque completamente fora da realidade. No começo, ela vê ele como alguém patético, mas logo ela tem uma ideia. Talvez ela possa usar essa confusão a seu favor e arrancar a alma dele no meio desse mal entendido. Só que existe um detalhe importante. Kanan, apesar de ser um demônio milenar, não tem nenhuma experiência com amor. Nisso, a situação vira uma sequência de mal entendidos. O Kai está a 1000 por hora, convencido que a Kanan sente algo por ele desde o início, enquanto ela começa a duvidar de si mesma, tentando entender como esse moleque aí está fazendo ela sentir essas coisas completamente novas. Nisso, em certo momento, tudo dá uma pausa, porque Kanan precisa de tempo para processar o que tá acontecendo. O Kai ainda tenta continuar com entusiasmo, esse cara quer fuder, sugerindo vários tipos de contato, mas ela corta isso na hora e impõe limites. No fim, eles chegam a um acordo bem inesperado, começar bem devagar, saindo juntos. O Kai então vai embora super animado, enquanto Kanan fica completamente confusa, tentando entender que tipo de situação ela se meteu. Mais tarde, na sala de aula, aparece Nakito, uma colega que tenta convidar o Kai para ajudar ela no fim de semana, só que ele diz que não pode porque agora tem uma namorada, e isso deixa a Nakito em choque, já que ninguém esperaria isso de alguém tão reservado quanto ele. Ela começa a fazer várias perguntas, querendo saber como é o relacionamento deles, se usam apelidos ou coisas do tipo. O Kai então trava completamente quando o assunto chega nos nomes, como se tivesse percebido algo importante naquele momento. Enquanto isso, na administração, Kanan continua com a sua postura superior, observando todos como se fossem apenas parte do seu rebanho, sem que ninguém desconfie das suas verdadeiras intenções. Mas do nada, o nosso prota aparece e acaba assustando ela. Ele insiste que já que estão juntos, deveriam se chamar pelos nomes como sinal de proximidade. Kanan, que não está pronta para algo tão pessoal e íntimo como falar os nomes deles, começa a ficar nervosa, e mesmo tentando manter a postura, não consegue esconder o desconforto. E depois de várias tentativas meio desajeitadas, o Kai toma a iniciativa e chama ela pelo nome, e isso causa uma explosão de emoções nela, algo que
nem ela mesma entende. Quando tenta retribuir, trava várias vezes até conseguir, ficando completamente vermelha. E não para por aí não, mano. Enquanto patrulha os corredores como presidente, Kanan encontra um casal de alunos muito próximos pro gosto dela. Ela lança um olhar gelado, deixando claro que aquele tipo de comportamento não é bem-vindo na fazenda dela. Depois, olhando pela janela, ela reflete sobre o comportamento humano, achando tudo muito básico, como se fossem animais no cio. Ainda assim, deixa claro que isso não é problema pra ela, já que seu objetivo é manter tudo puro pro próprio benefício. Mas como sempre, o nosso prota aparece de novo e do nada assusta. Agora, como namorados entre aspas, ele quer passar mais tempo com ela. Kanan fica dividida entre manter a postura e não ceder às ideias malucas do nosso prota. Esse moleque é atacante, mano. Esse moleque é atacante. Finalmente o moleque que é atacante nos animes, cara. Obrigado. Obrigado, eu não aguentava mais, mano. Sério mesmo. Você, não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, mas moço, meu Deus, eu não aguentava mais uns protagonistas meia bomba, mano, meu. Ai. Quando o Kai começa a falar sobre fazer algo especial juntos, né? Você deve estar imaginando, e encontrar um lugar inesquecível pra primeira vez, a Kanan entra em pânico e já imagina o pior. Ele então começa a sugerir várias ideias e cada uma só piora a situação na cabeça dela. No meio disso tudo, ela acabou soltando que o melhor seria um quarto, algo que nem queria dizer. E quando percebe que ele estava falando de um primeiro encontro e não aquilo que ela imaginou, ela tenta disfarçar, mas fica totalmente envergonhada. De volta à sala de aula, a Kanan tenta recuperar o controle, observando os alunos como se fossem a sua próxima refeição, quando o Kai aparece de novo com outra ideia, ir embora juntos. Sem saber como lidar com ele, ela acaba aceitando mesmo contrariada. Caminhando pela rua, a Kanan tenta manter a distância com desculpas meio absurdas, dizendo que precisa de um escudo humano em caso de ataque. O nosso prota, claro, não desiste e sugere andar de mãos dadas. E isso deixa a garota completamente sem reação, pois na cabeça dela aquilo vira algo enorme, como se fosse mudar tudo. Mesmo resistindo, ela acaba cedendo, mas do jeito mais estranho possível. Amarra as mãos dos dois em uma corda como se fossem fugitivos. As pessoas olham estranho, mas o nosso prota parece estar adorando a situação. Já Kanan, completamente sem paciência, tenta sair dali, mas acaba arrastando ele junto sem perceber, já que estão presos pela corda. O Kai fica todo acabado, mas em vez de reclamar, ele começa até a gostar da ideia de ser tratado como uma espécie de pet. Esse maluco aí já tá meio estranho, tá ligado? Ele é atacante, mas é meio estranho, não sei. A Kanan, horrorizada, tenta explicar que foi um acidente, mas ele já entrou na própria fantasia. Depois, quando o Kai tenta falar que quer fazer outra coisa no parque, a Kanan imagina uma vez o pior, só pra descobrir que ele queria dividir algumas croquetes que comprou na carniceria. Ele começa a falar com uma empolgação absurda sobre a comida, analisando cada detalhe como se fosse um crítico gastronômico. A Kanan, que no começo acha aquilo meio estranho e esquisito, acaba rindo do jeito sério dele e até reconhece o lado fofo nele. Quando prova, ela se surpreende com o sabor. Depois de tanto tempo sem aproveitar a comida de verdade, aquilo mexe com ela. Kai comenta que talvez esteja mais gostoso porque estão compartilhando juntos. E pela primeira vez na vida, Kanan começa a pensar que talvez exista algo de verdade ali. Mesmo tentando disfarçar, fica claro que esse humano estranho está começando a entrar no mundo dela de um jeito que ela nunca imaginou. Obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, se inscreve aí, deixa o like e comenta a palavra aí, amor, nos comentários pra saber que você é brabo e deixar um coração aí pra você. Tamo junto, meu mano, e lembre-se, o Dress Animes